O adolescente, ele já começa num movimento de ruptura, né, com essa cultura familiar e a criar uma cultura própria, e um dos processos, vamos dizer, que favorecem muito isso é a grande capacidade de imaginação, de criação, de invenção que a adolescência e a juventude têm, né? Então essa possibilidade de se desapegar, digamos assim, das coisas tais como elas estão e de pensar imaginativamente outras possibilidades de futuro, né? Que é isso que às vezes preconceituosamente se chama de idealismo, né? É uma capacidade que o adolescente e o jovem têm de uma forma diferenciada em relação a outros momentos da vida, e principalmente em relação ao adulto, que vai tendendo progressivamente a ficar mais acomodado, mais adaptado, né? Então essa é uma característica assim, muito importante da juventude que impulsiona ela a transformação social. A forma de viver a adolescência e a juventude, ela é muito marcada pelas características e as condições da sociocultura, né? Então o que o neoliberalismo fez? O neoliberalismo ele radicalizou um projeto que já vinha sendo construído desde o início da modernidade, que era um projeto de associar felicidade e consumo, né? Para falar de uma maneira bem simplificada, né? E do ponto de vista da juventude, uma outra característica que é importante, além do idealismo, que é a ideia da construção de uma identidade que vai acompanhar esse sujeito, o que o neoliberalismo fez foi transformar a identidade numa commodity, algo que pode ser consumido, né? Então o autor como Néstor Garcia Canclini, né, que é um argentino que vem trabalhando esse tema, um sociólogo que trabalha esse tema, ele chama de identidade de consumo, ou seja, você compra uma imagem, você compra um jeito de vestir, você compra um jeito de pintar o cabelo, você compra um jeito de se comportar que te confere uma identidade que está associada com o seu poder de consumo. Não necessariamente alto poder aquisitivo, mas de alguma maneira, né, o eu é algo que pode ser comprado. Isso é que o neoliberalismo faz. O consumismo ele tem como uma contrapartida o individualismo, né? Então o individualismo ele de alguma maneira vai no sentido contrário desse senso de coletivo, de comunidade que é importante para a participação política, né? Então de alguma maneira o neoliberalismo ele capturou essa força criativa do jovem para uma direção que não é a direção da democracia, da cidadania, da coletividade, que é o que a gente gostaria de ver, inclusive que a educação, por exemplo, a escola pudesse representar uma força contra-hegemônica, né, o consumo, para fortalecer essa identidade cidadã. Políticas públicas que convoquem a participação dos jovens amadurecem, né, e preparam os jovens para se organizarem e terem voz para conquistar coisas no campo dos direitos e das necessidades dos jovens. A identificação social, né, eu ver no outro alguém igual a mim, parecido comigo, que pensa como eu, é um fator muito importante para que eu acredite, para que eu opere para que eu requisite, reivindique junto àquela pessoa. Quando eu não vejo no outro, ou por questões etárias, ou por questões ideológicas, políticas, ou quais sejam, alguém que possa sentar do meu lado, estar do meu lado em uma causa, em uma questão, a minha tendência é ser indiferente a ele, é ignorá-lo como um ator importante na minha representação. Num contexto tal como o que a gente vive nesse momento, que nós vivemos algo que parece ser um aquecimento da economia, nós vivemos algo como a necessidade de trabalhadores engajados, com uma noção de trabalho que precisa ser amadurecida no sentido de não reproduzir as condições de exploração que já tenderam a acontecer no mundo do trabalho. É preciso que a gente forme um corpo mais denso de jovens que possam ser mediadores de uma mudança de perspectiva. Então, nesse sentido, o sistema de cotas, ele sendo vigente por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos, não sei por quanto tempo será necessário, mas com prazo de validade, ele pode ser um fator indutor de uma mudança de perspectiva do jovem em relação à comunidade na qual ele está. Os últimos 30 anos, né, foram uns anos de organização do movimento sindical. Então a gente teve aquela primeira geração que chegou lá, né, conseguiu chegar lá. E aí chegou, é como se fosse um cenário que tinha postos a serem ocupados, em 5 anos 10% estava ocupado, em 20 anos, sei lá, 100% estava ocupado. E aí, na realidade,
talvez tenha sido um embate que foi colocado ali, em termos de amadurecer gerações para serem sindicalistas e renovarem as posições de liderança dentro do movimento sindical. Em algum momento, talvez, o apego ao cargo de liderança, a posição de liderança, tenha falado mais alto do que a própria formação de novas lideranças. Para a gente conseguir mediar o processo de reaproximação do jovem em relação a essa forma mais convencional de política, que é a política representativa, a gente precisa primeiro entender melhor como o jovem dessa geração que está aqui hoje compreende o fazer política. Né? E aí a gente observa o seguinte, que assim, se a gente for pegar um exemplo bem clássico e esquemático, vamos dizer assim, o estágio para se formar político era o Grêmio Estudantil. Começava com o Grêmio na escola básica, ensino médio, ia para o movimento estudantil na universidade e partia daí para a atuação política representativa, partidária, eleitoral e por aí vai. Né? Esse movimento está muito fragilizado exatamente por aquilo que você estava notando, que é essa desidentificação do jovem com essa imagem mítica, digamos assim, do político. Né? Então, a forma de fazer política do jovem, até onde eu posso perceber, ela tem sido uma política muito mais identitária, a questão da participação do jovem nas políticas de gênero, nas políticas de afirmação do direito ao corpo, na questão da sexualidade, em menor expressão das questões religiosas, fortemente também as questões étnicas. Tá? Então, a meu ver, está faltando ainda uma compreensão um pouco mais apurada, um pouco mais crítica, de como que o jovem aprendeu a atuar micropoliticamente, fazer diferença nesses cenários, para que de alguma maneira a gente possa usar essas competências que ele está desenvolvendo desse modo para um modo de catapultar, digamos assim, né? Impulsionar a partir dessa experiência outros modos que ele entenda que tem a ver, porque muitas vezes o jovem pensa que isso é uma coisa, a política representativa é outra coisa. É preciso encontrar um pouco melhor os pontos onde essas duas esferas de atividade se encontram para poder melhorar a possibilidade de participação política representativa das gerações mais jovens. Se a gente entende a sociedade e a cultura como um sistema, né? Quando cada elo desse sistema está mais forte na sua possibilidade de sustentar esse sistema enquanto operando, agindo no seu papel de perpetuação de algumas coisas e de transformação da outra, melhor essa engrenagem funciona.